mais um episódio de Protagonistas Podcast. Hoje vamos falar sobre reputação, inovação e, é claro, empreendedorismo feminino. E eu não sei por qual plataforma você está nos vendo ou nos ouvindo, mas sempre bom reforçar que estamos presentes no YouTube, no Spotify com vídeo e toda quarta-feira, 00:01, tem episódio novo no ar. É isso aí. A entrevistada deste episódio identificou uma lacuna no mercado de comunicação e criou um negócio que desafia o modelo tradicional de relações públicas, tornando a reputação mais acessível, mensurável e estratégica. E de quebra, mostra que inovação também é repensar como as coisas sempre foram feitas. A nossa protagonista de hoje é Beatriz Ambrosio! Boa noite, meninas. Muito obrigada. A gente tá muito animada em conhecer a sua história, viu? É um assunto que muito nos interessa, né? Muito nos interessa. Já tivemos startupeiras de outras áreas, mas da comunicação é a primeira que aparece aqui, né, Ari? Exato. Nós não somos muito comuns mesmo de se ver por aí, não. Exatamente. Então, temos aqui o quê? Uma peça rara, né? É isso. Inclusive, Brechó, se você quiser fazer uma publi aqui, fica à vontade. Bom, bem-vinda, Beatriz. Antes da gente começar a falar do seu negócio em si, eu queria entender quem era a Beatriz que escolheu a carreira de Relações Públicas. E queria que você explicasse para nossa audiência, como se todo mundo tivesse 5 anos, o que é Relações Públicas. É ótimo que essas duas histórias elas se conectam. Quando chegou lá a época de decidir no colegial o que eu ia fazer, eu falei que eu queria fazer gastronomia. E meu pai, eu vim de uma família de empreendedores, meu pai falou: eu não acho que combina muito com você, não faz muito sentido. E meu pai me colocou para fazer um teste vocacional de 15 dias. E aí eu fiquei um pouco decepcionada com a história e não quis que ir. Falei, não faz muito sentido. Mas tive que ir, fiz um teste vocacional de 15 dias e saiu Relações Públicas. E aí eu nunca tinha ouvido falar e me faço a pergunta, acho que meus pais fazem até hoje, né? O que é Relações Públicas? E fui pesquisar, fui entender e me apaixonei. Falei, isso aqui faz muito sentido. Entrei na faculdade e descobri que, por definição, relações públicas é toda aquela comunicação que não vem de nada dentro de uma empresa. E aí você se pergunta, faz sentido uma comunicação que não vem de nada? Faz. É aquela comunicação com o empregado, é a comunicação com a imprensa, é a comunicação com o governo, com a comunidade do entorno. Então, sim, ela faz muito sentido para uma empresa. E foi nesse contexto que veio a Mention, mas que antes veio uma carreira aí pautada em entender como que esse universo funciona. Maravilhoso. Maravilhoso. E você tem uma trajetória bem forte em startups e tecnologia, né? O que esse ambiente te ensinou sobre velocidade e adaptabilidade? Tudo. Tudo. Quando eu cheguei no universo das startups, eu já tinha atendido grandes contas, big techs, tinha já um contexto de carreira e eu descobri que dentro do universo de startups, ele te acolhe bem se você aprende rápido, se você é um bom resolvedor de problema. E foi aí que eu entendi que eu tinha essas duas características e a minha carreira foi meteórica dentro desse contexto. Relações públicas e startups funcionam muito bem juntas, mas não é todo mundo que sabe aplicar. E eu encontrei essa brecha, esse lugar. E foi bem quando eu entendi que para uma startup captar investimento, que é uma coisa muito importante para ela, para uma startup conseguir contratar com qualidade, tudo isso que a gente precisa, relações públicas é muito importante. Foi aí que eu falei assim, é aqui que eu vou fincar os meus pés e ter minha carreira. E por quanto tempo você teve essa experiência até iniciar a sua própria startup? Eu tive passagem por algumas startups, mas foi uma carreira rápida. Tá. Então, eu entrei como estagiária e saí como C-Level em 4 anos. Foi um contexto bem rápido, assim, que me levou a esse lugar, mas, ao mesmo tempo, esse mercado é assim, você tem a característica que precisa para ser feito, então vem que a gente vai fazer, que vai acontecer, e foi assim que aconteceu, que deu certo. Mas passei lá uns 4 ou 5 anos trabalhando. E quando foi que virou a chavinha que você falou, não, agora é hora de eu decolar e de eu voar sozinha? Eu costumo dizer que a Bia, ela não é uma empreendedora. Ela é uma empreendedora de uma ideia. Então, eu tive uma ideia. Eu já tinha vivido o contexto de startup já há um tempo e percebi que tudo que eu fazia custava muito caro. Se você
trabalhava numa agência, a agência custava caro. Se você tinha um departamento interno de assessoria de imprensa, custava muito caro e o resultado também não era contento. E nessa época eu comecei a ouvir de uma safra de empreendedores que saíam de Creditas, Nubank, todas as startups que hoje são decacórnios, falando, Bia, preciso do que você faz, mas eu preciso que seja barato, porque eu não consigo pagar. E aí foi dessa provocação de como eu deixo isso barato, que surgiu a Mention. E eu acho que para além de ser caro, muitas pessoas nem entendem, né, muito bem esse serviço da assessoria de imprensa, as próprias empresas, né? Então, assim, sabem que é importante. E aí eu vou falar que hoje eu vivo um pouco disso, apesar de não ser a minha área de atuação ali, direta. Mas muito pelo que eu vivenciei com a Pá. A gente troca bastante, ela trabalhando com assessoria de imprensa. Existe uma dificuldade de fato, né? Porque o cliente, ele contrata e ele quer sair em algum veículo, óbvio. E aí, quando aquilo não acontece, não é assim da noite pro dia, existe uma frustração, né? Do tipo, putz, eu tô pagando e não tá acontecendo. Então, você concorda com isso? Você acha que existe essa dificuldade? Eu não sou capaz de opinar. Acontece muito, é muito comum e a gente precisa ter um gancho de empatia com esse cliente, por mais difícil que seja para o assessor de imprensa fazer esse exercício. Mas hoje, olhando para uma conta, né, sentado na cadeira de CEO, você tem uma conta para pagar todos os meses em algo que você não consegue entender para onde vai e a mensuração disso é realmente muito difícil. Quando a gente olha, por exemplo, para os clientes da Mention, que são PMS, que, além de tudo, pagam suado, né? Não é fácil pagar, isso ainda fica muito mais evidente. Então, eles estão, sim, frustrados, porque eles não sabem o que é um press release, para onde o press release vai, o que funciona. E tudo que tem essa lacuna de mensuração dói muito. As pessoas estão acostumadas com Google Ads, que você consegue olhar e mensurar do começo ao fim. Então, a conversa de growth no mercado está muito forte. E aí, a gente entra numa seara de relações públicas que a gente fala assim, bom, então, aqui você não vai mensurar, porque eu não consigo garantir. Você vai comprar um negócio que você não sabe o que é, você não sabe como mensura, a gente não sabe se vai sair. Pode ser que você me pague e não saia em nenhum lugar, mas pode ser que você pague e saia em algum lugar. Compra aí e a gente vai descobrir. É realmente muito difícil. Então, eu fico... Eu vejo meus clientes reclamando e eu falo, putz, eu tô entregando um grande valor para ele e ele continua reclamando. Mas, ao mesmo tempo, na cadeira de CEO, eu consigo entender o que é essa falta de tangibilidade que PR oferece, que deixa a gente um pouco ressabiado mesmo. Não, na sua cadeira, eles sabem, os seus clientes sabem. Os seus clientes não têm essa dor, porque pelo que eu entendi, você, no material que a gente recebeu, fala que é um serviço de PR self-service. O que é esse self-service, né? Vamos pensar no self-service que você conhece aí. Alguém prepara a comida, mas você precisa fazer a sua parte de ir lá se servir, né? De preferência não cuspir na comida que os coleguinhas vão comer depois, enfim. Vamos lá. O seu self-service, como que ele funciona? Ele funciona da seguinte maneira. Eu fui lá numa agência, né? Sentei na cadeira de assessora de imprensa, vi tudo aquilo que a gente tem na jornada do cliente, né? Tudo que ele passa. E aí eu olhei para aquilo e falei assim, tá bom, o que a gente consegue jogar para dentro de um SaaS? O que a gente consegue jogar para dentro de uma plataforma? E foi assim que eu fiz. Então, hoje o cliente, para pedir um texto na Mention, ele precisa entrar na nossa plataforma, fazer o login, ir lá, selecionar o tipo de texto que ele quer, sendo um press release, uma sugestão de pauta ou um artigo de opinião. E aí ele seleciona qual que ele deseja, escreve um briefing pra gente. Esse briefing precisa estar completo, senão a gente manda de volta pro cliente. E a gente tem uma IA conversacional que ajuda ele nesse contexto. Então, assim, ele vai escrevendo e a gente vai conversando com ele para garantir que aquilo tenha a qualidade que precisa ter. Quando a gente recebe o material, tem uma inteligência artificial que cria esse material, que leva em consideração tudo que é publicado todos os dias na imprensa, o que funciona bem para deixar o prompt, né, mais robusto. E aí, quando o cliente aprova, a gente vai negociar. Então, o cliente, ele tem o que a gente chama de one-stop shop, que é ele vê tudo acontecendo em uma única plataforma, mas existem vários passos por trás que fazem aquilo acontecer. E no final tem a clipagem, que a gente também tem um processo internalizado, a gente não usa de nenhum parceiro, e a gente criou uma tecnologia para que a mensuração seja mais refinada e seja mais fidedigna ao que de fato acontece no mercado de imprensa. A mensuração em equivalência publicitária? Não, a gente rompeu com a equivalência publicitária, porque... Qual é a métrica? Eu não acredito na equivalência publicitária. O que a gente fez na Mention, na verdade, a gente usa tecnologia a nosso favor. Por exemplo, hoje muitas clipadoras, elas tem um robozinho que lê à frente dos jornais. Então, eles passam na audiência do veículo. E se eles te dão uma audiência, por exemplo, o exame tem 40 mil visualizações. E é isso que vai para os relatórios de muitos clientes.
Se a gente olha e lê atrás do veículo, né? Então, o que a gente chama de back-end, acontecem duas coisas. Primeiro, quebra menos. Então, esse robô precisa ser menos feito over and over. Mas, ao mesmo tempo, a gente consegue pegar a métrica de quem leu a matéria. Então, eu não dou a métrica de visualização do veículo, eu dou a métrica de visualização da matéria. Então, por exemplo, a Exame tem uma audiência de 40 mil visualizações, mas a média de visualização por matéria é 8.800. E se vai pra home? Se vai para home, existe outro peso e outra visualização nesse contexto. Depende do lugar da home que ele fica, depende de quanto tempo ele fica na home, existem várias coisas. E na matéria também, depende de onde ele é mencionado no título, na linha fina, quer que seja nesse contexto, vem uma conta diferente também, porque é a facilidade do leitor. Só que o que a gente faz é uma métrica que não existe a nível Américas e que a gente consegue ser mais assim, fidedigno mesmo ao que o cliente tá comprando. Então, se não é equivalência publicitária, é o alcance. A gente fala de alcance exato da matéria. É o alcance exato daquela matéria em específico, não de uma média de home. Exatamente, da matéria, de quem viu, de quem abriu aquela matéria. Então, quando a gente coloca para o cliente, o número fica muito diferente, porque ele fica menor do que uma clipadora tradicional. Mas, ao mesmo tempo, ele é a mesma coisa do que a visualização de um post, né? A gente consegue. E a gente consegue também direcionar isso para as redes sociais. Então, se é postado no LinkedIn, no Instagram do veículo em si, a gente consegue também. Se chama de mar aberto, né? Tipo, tudo que mencionou a marca, independente do veículo, ou rede social. Antes da gente seguir, eu só não entendi uma coisa. Aí o cliente vai lá, coloca todas as informações para produzir o release. Porque quem não sabe, o release é um texto que as assessorias mandam para os jornalistas falando bem do cliente, ok? É isso. Falando bem do cliente, é muito bom. É porque às vezes as matérias jornalísticas, elas têm o contraditório. O release, ele não tem, ele só fala bem do cliente. E aí, beleza, a inteligência artificial gera essa matéria. E o relacionamento com o jornalista? Quem é que faz? Então. Não precisa mais. Não precisa. Não precisa mais, não precisa. No contexto de mention, isso não faz sentido. Como é que você faz, então? A gente tem a equivalência de inteligência de pauta, então a gente consegue calcular a probabilidade de encaixar um assunto no veículo, numa pauta. Então a gente tem ali integrado à plataforma uma tecnologia que a gente patenteou, que a gente consegue, por exemplo, PR para startups. A gente consegue saber quem mais publicou sobre o assunto nos últimos 5 anos, os jornalistas que mais assinaram matéria, os termos que normalmente vêm associados. E aí sim, a oferta de pauta vem lá, os 5 principais veículos que podem falar sobre o assunto, e já um pitch que você pode escrever para o jornalista, seja no WhatsApp, onde o assessor for mandar. Mas já é a plataforma que faz o WhatsApp? Não, a plataforma não está integrada com o WhatsApp. Tá. Aqui ainda... Eu falei, nossa, não, inventou a roda. Aqui precisa de uma pessoa assim. E aí a gente faz o envio. Então, a gente coloca a matemática nesse contexto. E por que a gente faz assim? Não quer dizer que o relacionamento não é importante, não que ele não faça sentido e que ele não vem da pauta. Ao contrário. Mas só que hoje, os assessores que estão entrando no mercado, eles não conseguem mais fazer esse relacionamento. A gente está falando de um jornalista de um veículo de grande circulação que recebe quase 400 mensagens no dia, 2.000 e-mails. Hoje, se eu precisar falar com um jornalista, ligar e falar assim, pô, você publica minha pauta, por favor, ou isso aqui é interessante para você, eu tenho vários jornalistas que vão me atender. Mas as pessoas que estão vindo de futuro de profissão, elas não conseguem informar isso com a mesma eficácia. E é normal, dado o número de entrantes que tiveram no mercado nos últimos anos. Então, a mention é muito pensada para futuro. Ela é muito pensada para o amanhã do PR, não para o hoje. E também tem uma certa, sei lá, rebeldia minha, que é assim, como você vende isso pra alguém? Você fala assim, me compra aqui meu produto que eu tenho um relacionamento, eu tenho contato no WhatsApp de uma pessoa que vai gostar disso aí. Pueril. Hoje é pueril. Hoje, inclusive dentro do universo das startups, tem muitos que falam assim, tá bom, mas eu tenho aqui o contato do jornalista X que me dá essa pauta. Pra que eu preciso de você? Vai falar com os outros que você não tem na sua agenda. Eu já tive que Você conhece todo mundo já? Então, eu já tive que responder essa pergunta várias vezes. E não raro, a gente fala com muitos jornalistas que a gente não tem relacionamento. E a gente precisa abrir essa conversa de qualquer maneira. Então, é uma provocação nesse sentido, mas é lógico que o relacionamento ele é muito importante e ele vai continuar sendo por muito tempo ainda dentro do mercado. Enquanto existirem pessoas, eu acredito. Dentro do mercado de relações públicas, ele ainda vai ser muito importante. Mas quem tá vindo agora não tem essa mesma habilidade de fazer. Por que não tem? Quando eu cheguei, eu não tinha também. Por
Por que você acha que eles não são capazes? Não é que eu não acho que eles não são capazes. Ao contrário. Mas o número de acessos que chegam nesse jornalista hoje são 10 vezes, 20 vezes maior do que quando eu era assessora, por exemplo. Então era muito mais fácil. Você passava no telefone, você fazia um follow por telefone. O dia inteiro você fazia follow por telefone. E você conseguia falar com um jornalista. Uma hora ele sabia que era você, porque ele já conhecia a sua voz, ele já sabia de onde você estava ligando. Hoje, isso não existe mais. Hoje, a troca é puramente pelo WhatsApp e quando a gente criou a mente, a gente conduziu um grupo focal que deu com jornalistas que deram alguns achados interessantes. E assim, eles não aguentam mais. Tem jornalista processando assessor por assédio dentro do contexto do WhatsApp. E que assédio é esse? É de mandar muita mensagem. É de 2 da manhã mandar para um jornalista de economia o novo sabor da calda de sorvete de morango. É uma falta de um senso, uma né? noção, Falta de uma noção. Em vários sentidos. É isso, mas existem erros de poucos que muitos pagam por ele. É isso que acontece e hoje chegar nesse jornalista tá muito mais difícil. Você conseguir uma resposta, conseguir uma pauta tá muito mais complexo. E foi pensando nesse problema, principalmente para as PMS, que tem uma história menos conhecida, porque o assessor de marca grande, ele vai ter sempre ser ouvido, porque o jornalista tem interesse também. Mas o assessor da marca pequena, então como ele chega, como ele cria esse relacionamento? Fui pensando em tudo isso. Tá, e deixa eu te fazer só mais uma pergunta. Aí quando você fala que vocês filtram, vamos supor, os 5 principais jornalistas que tem match, vamos pensar em Tinder aqui, gente. Os 5 principais jornalistas, isso é resultado mais estratégico. Não tem um disparo Deus@céu? Tem. Pra ver onde que sai? Existe sim o disparo massivo. Inclusive, o meu plano startup, que é aquele de entrada, ele só contempla disparo massivo. Tá. Ele não tem uma negociação exclusiva, por exemplo. Tá. Então, existe, o disparo ele ainda tá presente. E acredite ou não, a gente tem resultado com o disparo. Mas sempre funcionou? E assim, é onde a gente consegue deixar mais tangível para o nosso cliente o que a gente entrega, tá? Porque eu acredito que o disparo massivo, por mais que ele não vá te trazer grandes espaços em grandes veículos, muitas vezes você passa a identificar um jornalista que se interessa pelo tema que estava voando abaixo do radar. É isso. Então, fala assim, às vezes você faz um disparo massivo e sai num lugar que você fala, nossa, mas essa pessoa, eu nem sabia que esse jornalista se interessava por isso, mas ele estava lá no meu mailing, porque ele fala de assuntos correlatos, mas sempre dá um resultado um outro. E eu sou super fã do disparo massivo. Foi assim que eu consegui a maior matéria da minha carreira. Qual foi? Conta pra gente. Ai, conta. Eu era estagiária e a gente estava lançando uma pesquisa sobre as crianças que vivem na região do centro de São Paulo. Então, era para uma ONG, era terceiro setor, e a gente estava fazendo, na época, se fazia coletivo de imprensa. E aí, estava fazendo coletivo de imprensa e a gente estava chamando os veículos. E na agência, a gente estava com uma força-tarefa. Então, funcionava da seguinte maneira. Você faz o envio do mailing desse material e a próxima pessoa pega, tira quem abriu, tira quem disse não, quem disse sim, vai para a próxima e assim estava indo. Quando chegou na estagiária, que era a última, eu esqueci de tirar todas as pessoas do mailing. E eu mandei para um mailing gigante. Não tinha LGPD naquela época, era diferente. Eu mandei para um mailing gigante. E aí tinha um veículo que já tinha falado não, mas me respondeu, que foi o Fantástico. E aí eles falaram assim, pô, isso aí é legal, a gente vai cobrir sim. Aí eu falei, não, pera, vocês estão me respondendo? Vocês estão respondendo a estagiária? É verdade? Não é um não E é um phishing. aí saiu uma matéria de 7 minutos de Abre de Fantástico com menção de marca. Que demais. E isso é bem raro. Muito raro. Isso é bem raro. Muito raro. Então, eu fui gravar essa matéria e eu tenho um carinho muito grande, mas surgiu de um erro. De um disparo massivo. E de um disparo massivo. A gente não pode diminuir, não. Porque eu acho que a gente tem que ter leite e tem que ter nata. Né? Uma coisa sem a outra, na maioria das vezes não... É porque você não chegou numa temperatura ideal ali do negócio. Então, eu sou fã de disparo massivo também. Porque não é... Porque aquela coisa do estratégico, óbvio que tem que ter. Mas isso depende de uma pessoa e de você ter tempo e da rotina permitir que você até pare para mapear esses jornalistas no mundo fora da sua plataforma. Porque vocês já filtram isso, né? Não precisa parar. Vou ler os 10 maiores veículos do Brasil e achar quem é que escreve sobre isso, quem se interessaria. O processo é diferente. Mas no processo, no disparo massivo, você encontra gente nova. É um jeito de você ir oxigenando. Criar novos relacionamentos mesmo. Você fala, nossa, vocês fizeram tal coisa? Quem foi que escreveu? Tal. A gente pode falar mais sobre isso. E isso nasceu...
essa parte da mente nasceu como como um assessor faz o casamento de pautas mesmo. Quando recebe algo, você fala assim, vou oferecer para fulano por causa disso, para esse veículo por causa disso, é a mesma coisa que a minha plataforma faz. Assim, eu só coloquei a tecnologia para fazer o que a gente sempre fez. E sempre falo para o cliente que tanto o tier do veículo quanto o volume de menções dá o eixo reputacional que a gente está falando. Então, assim, Bia, esse mês eu não saí num veículo gigante, mas eu saí em 9 veículos com disparo. Minha reputação está sendo mantida? Tá, porque a gente trabalha em 2 eixos. O número de visualizações e a quantidade de veículos que você sai. Então, isso te dá capilaridade de marca e aqui te dá uma chancela de credibilidade e o número de visualizações. Perfeito. Rapidinho, Tá. vou fazer 2 convites. Primeiro, se você chegou até aqui, se inscreve, né, no canal, seu dedo não vai cair, eu juro por Deus, dá um joinha. Se tiver no Spotify, segue a gente, avalia com positivo e deixa seu comentário, a gente ama ver os comentários, né? Sim, e se você é uma pequena e média empresa, se você fizer isso agora, a gente vai te contar como você dá mais visibilidade pro seu negócio, que a gente vai entrar nesse detalhe. A gente vai... Mas a gente vai esperar você apertar o botão. Se você for uma pequena empreendedora, você pode vir até aqui, amor. E aí, outra coisa que eu quero falar também é fazer propaganda de um outro episódio nosso, que é da Fernanda Lara, que é do IMAX, que é uma plataforma de mailing, já veio aqui também, uma história parecida. Na época não chamava startup, mas ela também resolveu um problema lá dentro do PR usando tecnologia. Pô. E ela contou que uma virada de chave do negócio dela foi a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Que antigamente, meu povo, rolava mailings e planilhas com dados de todo mundo, pra lá e pra cá. Na época não tinha nem WhatsApp, a gente compartilhava por e-mail com os coleguinhas. A LGPD mudou isso, Antes né? você baixava, fazia download Você do fazia mail. download do mailing, que saudade, né? Que saudade. Que saudade, que você colocava aquilo no bolso, onde você fosse trabalhar, você tinha aquilo ali. É verdade. Não, e é uma história incrível, tem muita conexão. E é um Muita episódio conexão. que vale, porque sabe o que me pegou muito nesse episódio dela? O quê? Cara, ela ficou 10 anos investindo no negócio dela sem ganhar nada, lembra? Nada. Pra depois de 10 anos o negócio, só que assim, a hora que deu um boom, Ela foi embora. boom, né? Não, Mas o que é me marcou interessante. muito é que ela namorava com o rapaz, ela foi ficando toda endividada aí por causa desses 10 anos que ela trabalhou e não deu em nada. Ela namorava com o rapaz, uma hora ela se viu toda endividada, o cara vendeu um apartamento pra pagar as dívidas dela. Do sonho da empresa É esse dela. tipo de relacionamento que E a gente quer para nossas vocês, protagonistas. e vocês aí se animando com foguinho no Instagram. Assim, vocês precisam levantar a régua. Sigamos. Vamos lá. Ó, Bia, eu tenho uma pergunta. Como aqui você diz, né, a sua plataforma tem foco principal em pequenas e médias empresas, certo? Então eu queria que você contasse um pouquinho mais em detalhe, porque normalmente é o tipo de empresa que não tem a noção exatamente como funcionam relações públicas. Então, assim, como que é meio que o passo a passo? Essa pessoa consegue, então, sozinha, contratar ali uma assinatura. Qual é o plano mínimo para o pessoal se empolgar? Porque eles vão achar que é caro, né? E você vai chegar aqui com a boa notícia de que não é. E aí, conta, por favor, um pouquinho do passo a passo para quem está em casa, muitas empreendedoras que nos assistem e nos escutam, para elas poderem entender ali o nível de facilidade de trabalhar a visibilidade de marca delas. Perfeito. A Mention é para quem tem 2 dores. A primeira é a falta de visibilidade do negócio. Então, quando cresceu o Instagram de maneira orgânica, tá difícil. Aquele custo de aquisição do cliente já tá ficando mais alto do que deveria ficar. E aí, você precisa buscar alternativas para essa visibilidade. Então, a Mention entra nesse contexto. E a Mention entra também para aquelas empresas que precisam tirar algum proveito de um crescimento reputacional, de uma chancela de credibilidade. Seja para captar um investimento, seja para chegar mais próximo de um cliente, ou vende para uma grande empresa e precisa ali se mostrar crível para uma área de compras, por exemplo. Então, são desses 2 principais pontos que a Mention atua e que a gente pode, de fato, ajudar. Quem precisa, consegue fazer de 2 maneiras. Ou acessa direto no nosso site, faz a assinatura, ou conversa com o nosso time, que ali tem um processo de consultoria importante para quem vai consumir PR, porque PR ele não é trivial em muitos aspectos, ele exige sim um conhecimento de noção de quanto tempo demora, para onde vai sua pauta, como é que funciona, e também de como que funciona o investimento que você está fazendo, no sentido de como vem esse retorno aí, já que eu costumo dizer que é uma faca de 2 gumes. Você pode ter uma exposição muito grande, mas você não controla o que vai, nem o tipo de conteúdo. Você manda o material e o jornalista, com base naquilo, escreve uma matéria. Então, existem essas 2 coisas, e aí eu indico até um processo de vendas que você senta, conversa com alguém, e a Mention consegue atender.
Uma vez que isso está posto, aí você faz um uso self-service na nossa plataforma, depois de um processo de onboarding, e aí você consegue fazer o uso dela de maneira mais autônoma e conversar com o nosso time via chat, por exemplo. Mas na hora de comprar, é assim que eu indico. E o nosso plano inicial é o plano startup, que custa R$850 no mês. Que isso? Fala, Paloma. Barato. Você que conhece o mercado. Não, muito barato. Muito barato. Muito barato, muito barato. E aí, puxando a sardinha pro nosso lado, da assessoria de imprensa, do trabalho de relações públicas, que não é só com a imprensa, é assim, se você colocar R$850 no Google Ads hoje, ou na Meta, e rodar durante um mês, acabou aquele um mês, ninguém acha vestígio da sua ação ali. Acabou, acabou. Não é igual anúncio de revista, que você pega uma revista de 10 anos atrás, você tem acesso a todas aquelas marcas. É online, é na nuvem, acabou, acabou. Se você investe qualquer valor em assessoria de imprensa, seja de R$850, é o mais barato que eu acredito que vocês vão achar no mercado, daqui 10 anos, eu tenho matéria que eu negociei há 10 anos, se você joga o nome da pessoa, tá lá no Pequenas Empresas, Grandes Negócios, tá lá vinculado, indexado ao jornal da onde a pessoa mora, né? Do portal ali da região onde era importante para ela impactar. Tá lá. E agora eu vou trazer um aprendizado, porque há um ano eu tô trabalhando mais voltada a marketing e tenho aprendido tanta coisa. Esse tipo o PR em si, né? E a aparição das marcas em veículos importantes melhora a reputação, até o posicionamento em SEO. Então, tipo, quando você vai fazer uma busca de algo, Lógico. ele vai posicionar a sua marca melhor do que alguém que tem só uma aparição em redes sociais, por exemplo. Porque, enfim, o Google faz essa leitura ali dessa credibilidade mesmo, né? De aparição em veículos relevantes, etc. Para além do volume, somente. Até para busca IA agora, porque a IA ela tem um mecanismo que ela busca em toda a internet. E o que tem em toda a internet? Notícia. Então, você consegue ranquear melhor sua empresa e até aparecer nos mecanismos de busca de IA, se você tem PR. E aí, falando em qualidade de reputação, uma coisa é seu nome estar vinculado a um perfil de fofoca. Não vou mencionar nomes aqui pra gente ser processado. Outra coisa é a sua marca tá dentro do portal de uma marca que é conhecida, que é respeitada pelo mercado publicitário, que é respeitada pela qualidade do conteúdo junto ao público. Então, assim, você meio que cola num veículo que tem uma super reputação, isso aumenta a sua visibilidade e melhora a sua reputação. Porque alguém vai pensar assim, nossa, se o Estadão parou pra falar dessa menina, então é porque é verdade. Alguém foi lá checar. E sabe que mentira? Em alguns dos seus conteúdos, eu vi que você faz até uma menção da redução de CAC por associação entre PR e a redução de CAC. Amiga? CAC no Brasil. Tanta coisa hoje. Custo de aquisição de cliente. Tá. Então, que o PR reduz, até de certa forma, é que aí entra o lance da mensuração, né? Não é igual um anúncio que você vai conseguir ali mensurar milimetricamente o resultado e ter esse valor de CAC, né? Ou não sei se você já desenvolveu aí um método, conta pra gente. A redução de CAC, ela é mais uma associação que faz Pela sentido. reputação, né? Até porque, pelo volume de pessoas que você fala, hoje, para você ter um funil que converte bem, você tem que falar com muita gente todos os meses. E aí você vai, por exemplo, sair na Exame, que tem 8.800 visualizações por matéria, aí você fala assim, pô, joguei lá pro alto o número de pessoas que eu tô conversando. Mas imprensa é muito eficaz para topo, só que não adianta nada se você não tem um resto de funil bem estruturado. Então, você precisa, sim, sair na Exame, mas você precisa ter todo o processo de conversão ali ao longo do caminho já pronto para esse contexto. Tem uma cliente, por exemplo, que quando ela vai sair na Exame, por exemplo, ela arruma todo o funil dela com as mesmas palavras-chave, com tudo que funciona para que quem falou com ela consiga, primeiro, ser encontrado e segundo, quando ela posta no LinkedIn, por exemplo, a matéria, todo mundo que curtiu ou comentou de alguma maneira, ela vai interagir. Então, ela estica esse funil e ela usa da imprensa nesse sentido para conseguir conversar melhor com as pessoas e aí o CAC diminui absurdamente. Ela aproveita dessa visibilidade para alavancar a performance. A visibilidade em si, ela é gratuita. Incrível. Pode falar. Não, e o que diferencia uma marca que explode e depois some de uma marca que segue tendo essa visibilidade? É o processo reputacional. O processo reputacional, ele leva tempo para ser
formulado e para ser trabalhado. Então, essas exposições de spike, elas não são criação reputacional. É o que eu respondo, por exemplo, quando as pessoas falam assim, igual você falou, eu tenho o contato do jornalista X para entrar aqui todo mês. Eu falei assim, sai todo mês. Sai a cada 6 meses, né? Porque quando você consegue entrada com o cara, você consegue no máximo a cada 6 meses. Sabe o que vai acontecer com a sua reputação? Nada. Viva de uma explosão. Sabe o que vai acontecer com a sua reputação? Nada. Porque não existe esse spike quando a gente fala de lastro. E reputação é lastro. Por definição, é o conjunto de opinião de um público sobre alguém ou algo. E um conjunto de opinião você não forma do dia para noite. Tendo um contato em uma redação. É isso, você não faz. E isso leva tempo. Se você repetir a mesma palavra e mensagem-chave por 2 anos, é o tempo que as pessoas vão começar a introjetar. E isso no mercado de hoje é muito difícil, porque as empresas mudam, as pessoas mudam, você vende para um público, depois você está vendendo para o outro, você está comprando de um jeito, depois está vendendo de outro. E isso cria essa diferença. E o mundo mudou muito. A única coisa que não mudou é o jeito que se cria a reputação. Reputação são 2 anos repetindo a mesma palavra e mensagem-chave. Viva com isso. Qual a diferença de visibilidade para reputação? Visibilidade é o ponto de contato que você precisa para formar a reputação de alguém. Então, assim, você entra em contato com essa marca em diferentes situações. Eu consumo dela, eu vejo na rede social, eu ouço uma indicação, eu ouço uma reclamação, e tudo isso é o quanto a marca está visível para você. E você vai recolhendo essas interações até formar o arcabouço reputacional na sua cabeça. Estou tendo uma crise de tosse. Respira. Desculpa, Enquanto gente. isso, eu vou fazer outra pergunta. Tem algum case muito bacana da sua empresa, algum cliente seu que você poderia compartilhar com a gente? Não precisa citar algum nome, mas assim, sei lá, um resultado em específico, a construção que foi feita, um resultado que vocês escolheram juntos aí de algum cliente em especial. Eu gosto muito de um case que é a própria Mention, tá? Porque hoje, tecnicamente falando, mídia não noticia mídia. Então, toda vez que eu tenho um press release da Mention, ele bate um jornalista e ele não entra. Então, eu costumo dizer que... às vezes as pessoas falam assim pra mim, pô, mas meu negócio é difícil. Não é mais difícil No que... Startup entra. É mais difícil que a No Mention. Startups entra. Entra. Eu sou colunista do Startups. O Startups já foi, porque eu já sou colunista lá. Então, não tem o que fazer. Mas... mesmo quando você tem um negócio, um conteúdo que é lastreado e você põe pelo gancho de tecnologia, o jornalista se vê e ele não publica, tá? É muito mais difícil esse contexto. Então, a gente enfrenta essa barreira e o que a gente faz é bater nessa tecla, porque lá na Mention a gente não olha muito para um case que, por exemplo, sai na TV, embora tenham muitos. Mas a gente fala muito de tirar histórias do chão. E tecnicamente falando, você tirar uma história, né, rampar uma marca é diferente de você manter a que já está no mercado. São 2 necessidades técnicas diferentes. Então, a gente se depara lá na Mention todos os dias com tirar histórias do chão. E a Mention é uma que a gente está tirando, que a gente está trabalhando. E que eu costumo dizer que a gente olha... PR é o centro. Então, a Bia é professora universitária, tem todo um contexto aqui dentro da área de PR, mas a Bia também fala de marketing, a Bia também fala de startup, também fala de Black Friday, de marketing, tudo quando precisa, justamente para aumentar essa capilaridade de marca. E é a marca que eu me dedico todos os dias para fazer crescer, para fazer se desenvolver, e a gente já teve bons achados, sejam eles de menção em exame, menção em veículos de grande circulação, até convite para palestras e tudo mais, que é o desejo de todas as marcas conseguirem essa visibilidade. Então, é um bom case, mas fora isso, a gente tem menção em cliente que me paga R$850 e sai na Record, que sai na Globo, que sai em veículos grandes, Jornal Nacional, e sai mesmo, e a gente quer que continue saindo. Mas o cliente de R$850 tem alguém trabalhando a pauta dele ou não? Depende do jornalista se interessar, sei lá, pelo disparo massivo e acionar vocês. A maioria dos casos é isso. É quando o disparo massivo, ele chama atenção. E ele chama atenção de TV. Até porque essa galera precisa de muita coisa todos os dias, né? Eles trabalham com volume. Sim. Mas, às vezes, cai uma pauta de um cliente desse que tem um potencial gigante de sair quando ela é negociada de exclusiva, por exemplo. A gente negocia. A gente não represa, não. A gente negocia. E aí, a gente devolve pro cliente e aí sai
sai em TV, sai em veículos maiores, justamente por isso. Mas aí você cobra mais? Não cobra. Mas eu falo pra ele, ó, se você quiser experimentar, você teve um gostinho, se você quiser mais, sobe aqui de nível, ó, sobe aqui no meu plano seguinte que você vai gostar. Quantos planos vocês têm hoje? A Mission tem 3 planos, o Startup de 850, o Premium de 1.500 e o Enterprise de 2.500 reais. Tá. E o que muda aí é a quantidade de horas de pessoas trabalhando esse cliente. Não, a gente, na Mission, como a gente não controla a entrada, que é tudo orgânico, é a quantidade de conteúdo que a gente produz. Então, é 1 conteúdo no mês, 3 conteúdos no mês e 4 conteúdos no mês. Então, 4 conteúdos no mês, 250. 2.500. 2.500, desculpa. 2.500. Tá. E aí eles soltam vários releases ou ele pode só soltar 4 releases e aí vocês vão tentar encaixar? Não, são 4 por mês. Ah, são 4 por mês. São 4 por mês. Perfeito. E aí, como funciona? Vocês soltam reports mensais para esses clientes? Você falou ali da questão das... Reporte é relatório, tá, Relatório. gente? Mensais ali para, enfim, você falou sobre a questão dos cliques, que vocês conseguem mensurar a visualização real daquela matéria e etc. Isso é como um report que eles acessam ali dentro da plataforma. Eu fui tentar falar, repetir. Relatório. Ela tá muito americanizada. Nossa senhora, esse povo ela de tá marketing. Muito Esse povo de... E ela é de marketing, entendeu? Né? Ela toda, E aí toda eles- anglicalizada. Eles acessam ali mensalmente na plataforma? Como funciona? A plataforma tem resultado em tempo real. Então, saiu uma matéria, ele já é atualizado. Então, o que a gente consegue é uma dashboard. Dashboard, que é um quadro do progresso das atividades. É Eu tô aqui de tradutora pra vocês hoje, tá? A gente acompanha ali todas as atividades em termos, né, de dados e de números. Então, o que tem? Onde saiu, o impacto da matéria onde saiu. Onde saiu, o impacto, a gente relaciona o press release a quantos resultados teve, então a gente consegue calcular, por exemplo, quando você fala desse assunto, você tem um desempenho melhor. A gente teve que falar com X jornalistas para a gente ter essa menção. A gente dá uma noção de jornalistas para eles. Isso inclui o massivo também. Então, se vocês Inclui o falam massivo. para 4.000 jornalistas, teve um resultado. Então, querida, às vezes esse assunto não tá muito bom, que ele precisa falar com 4.000 pessoas para ter um resultado. É isso, mas é bom que o cliente ele precisa ter noção com quanta gente a gente fala todos os dias para a pauta dele emplacar mesmo. Porque ele não tem noção, ele acha que o silêncio da exclusiva, por exemplo, quando você está negociando uma exclusiva, que você está trabalhando naquilo, você vai falar com 4 ou 5 veículos, você tem que deixar uma semana com cada um. Sim. Isso leva um tempo. E aí, esse ato, o cara acha que você não tá fazendo nada. Tá. E aí, então, o relatório vai com uma relação entre o material, com quantos jornalistas você falou, quanto tempo você ficou ali parado ali Sim. naquela atividade. O tier do veículo, o município. Tier, gente, se o veículo é importante. Tier é uma coisa tão Tier é se a pessoa é importante e relevante ou não. Então, tipo, Globo, Tier 1. Uma afiliada da Globo numa cidade média, Tier 2. É aqueles veículos que a todo Globo mundo quer Tier sair. 1 em qualquer lugar, É. né? Em qualquer lugar. Aqueles veículos que todo mundo quer sair de grande circulação são Tier 1, os regionais e mais especializados são Tier 2. E os Tier 3 são os blogs e menos conhecidos que a gente tem. Então fala assim, nossa, só uma notícia super legal, mas só pessoas bem mais ou menos que quiseram. É mais ou menos assim que funciona. Então, o tier... Tem tier. E o alcance. Tem o alcance, tem a regionalização, então tem municipal, enfim. Estadual. Nacional. Ou de macro-região. Isso. Tá. Tem também as editorias que você mais sai, que você melhor performa. Os temas que você mais sai, que você melhor performa. E tem também, para grandes marcas ou marcas que desejam, como que tá o número de menções dela em relação aos concorrentes. Nossa, isso é muito legal. E uma coisa que você falou você faz uma análise se a reputação tá na mesma, se cresceu, se piorou. Isso vocês mandam escrito pro cliente, não tem uma métrica. Na Mission... Vocês fazem uma análise dos dados, isso que eu quis dizer. Existe sim uma análise de dados, mas existe numa troca com o cliente. Então, por exemplo, a gente não tem uma quantidade de reuniões fixas por mês. O cliente pode marcar quantas reuniões ele quiser com a gente, independente do plano que ele tá. Então, às vezes, o cliente ele vem muito discutir pauta com a gente. Isso aqui é uma boa pauta, isso aqui não é. E aí que a gente abre esse relatório e a gente discute com eles, levando em consideração esse dado, esse desempenho é melhor. Vamos buscar informação dessa? Você tem um desempenho melhor. Às vezes o cliente reclama assim, eu saí no Correio Brasiliense. Sabia que o Correio Brasiliense tem uma audiência maior que o maior veículo da Finlândia?
O regional é importante, vamos trabalhar o regional? Assim, importantíssimo. Vamos trabalhar o regional? E aí eles não veem valor, aí quando você conversa com eles, eles falam, pô, isso faz sentido. Mas só porque a sua fala tá com uma plataforma, com dados e ancorada no que você tá falando. E aí eles confiam muito mais. E qual que é o índice de cliente que vai embora porque não teve resultado? Que cliente que vai embora que não teve resultado é pequeno. Hoje a gente tem, na base, clientes que não tiveram resultado, a gente está falando de 3 a 6% no mês. E aí entra aqueles clientes que não pediram, entram aqueles clientes Que não fizeram a parte deles ali. que não aprovaram, por Ah, exemplo, o material. Então, às vezes pede, chega lá, parou na esteira, ou algo nesse sentido que parou o processo ali. Mas que não teve resultado, que não teve menção é pequeno. Assim, levando em consideração que até o Tier 3 a gente chega. Não é não. Agora, se você falar assim pra mim, do número de resultados que a gente tem por mês, de 20% a 30% tá concentrado no Tier 1. No volume total que a gente tem de publicações. Mas aqui é muito mais difícil, porque a gente tá falando de empresas que nunca fizeram nada na imprensa. Nossa, mas de 20% a 30% para é bastante. pequeno empreendedor, para MEI é maravilhoso. 20% a 30%. Exatamente. Mas ali a gente tá falando assim, e a gente já conversa com ele. Existem dados que mostram na Mention que a primeira menção vem em torno de 40 a 45 dias de trabalho. Então, não acha que com menos pode sair antes, mas aí você é diferente, você tem um diferencial. Qual é o tempo mínimo de contrato? 6 meses. Tá. O mercado normalmente é 12 meses, a gente encurtou para 6. Não, ótimo, porque às vezes a pessoa te contrata, ela aprova um release hoje, aí amanhã ela já quer que esteja no Jornal Nacional. E não é assim que funciona. Não né? é. É um processo de construção e deve ser. Se todo mundo quer estar lá, só tá lá quem tem uma construção e que tem processo de credibilidade. Então, você não consegue do dia pra noite, a não ser que você seja uma marca que já construiu esse lastro. Aí, se você quiser ligar pro presidente de uma grande montadora, aí você consegue. Senão, não. Então você também precisa entender quem é você na fila do pão. Existe essa necessidade do chá revelação. Porque às vezes você faz um trabalho muito justo e muito honesto. Eu vou comparar aqui, sei lá, com confeitaria. Às vezes o seu bolo, ele tem a maior, assim, você faz com o maior carinho, com os melhores ingredientes e tal, não sei o que, lá. Mas qual que é o interesse real do jornalista em saber, em falar de bolo? Ou de, sei lá, ou de panetone. Com certeza, perto do Natal, ele vai querer falar com você. Mas às vezes você quer em abril sair em 30 lugares, aí vai ficar difícil. Aí a gente já teve aqui a Ana Paula Glamour dos chocolates. Sim. Com certeza, a Ana Paula, ela tem coleções pra Páscoa e pro Natal, que ela faz os panetones. Mas será que, de repente, em outubro, que tá todo mundo falando de outubro rosa, será que ela vai ser a personagem ideal? Então, também é interessante... A não ser que ela criar algo muito disruptivo. Muito disruptivo, algo muito, muito inovador, mas é interessante você também entender o contexto do jornalista, né? Eu costumo dizer que, assim, não é a padaria, mas é a padaria do cachorro. A padaria com o cachorro fica lá na porta. É uma padaria pra cachorro, tem padaria pra cachorro. Então, assim, ali existe um diferencial que Isso. você tá fazendo. A gente tem uma cliente que ela monta a árvore de Natal pra influenciador. Aí chega 3 meses antes, ela aparece, a gente faz o trabalho, ela sai em um monte de lugar, monta a árvore de Natal pra um monte de gente. Da janeiro, fevereiro, ela sai. Quando tá chegando lá perto, ela volta, faz um novo contrato. Então, a Mention também permite esse uso. O uso da PME é diferente do uso da grande empresa. É lógico, ela não vai pagar o ano inteiro, ela monta a árvore de Natal. Até porque o risco de crise é muito menor, né? Uma grande empresa precisa ficar com uma assessoria contratada 24 horas o tempo todo, porque o risco de crise e do risco de crise impactar o volume de negócio. Se bem que um pequeno também, se tiver uma crise, é um problema pra ele. Não, mas eu tô sendo injusta aqui. Mas uma grande empresa, ela fica muito mais exposta. Porque ela tem muito mais cliente. A tendência do volume de problemas é muito maior. Uma denúncia, alguma crise na imprensa é sempre maior. Então, a grande imprensa precisa estar com a retaguarda ali o tempo todo. E ela consegue gerar notícia o ano inteiro. Sim. Porque tem o SG, porque tem as notícias do RH, porque tem o relatório saindo, porque tem não sei o quê. Aí, quando você vê... Porque tem o produto. Passou o ano. E você teve notícia todos os meses. PME não, né? Não. PME não é assim. Exato. Agora vamos lá. Não parece, mas já passou quase 1 hora. Estamos chegando nos momentos finais do nosso episódio. Não estamos nada, amiga. Um pouquinho. E aí, eu queria fazer uma pergunta sobre, tipo, qual é o seu principal desafio hoje na sua empresa?
Eu vou te falar que tem muitos desafios, mas eu sou solo founder. Eu sou... Isso quer dizer que ela não tem sócio. Eu ia me parafrasear neste momento. Mas existe uma situação que é... Uma startup, ela nasce com múltiplas necessidades. Captar investimento, ela precisa de gerenciamento de pessoas, de tecnologia, de uma mente criativa. Você precisa estar sempre criando, sempre desenvolvendo, porque senão vem o mercado e te engole. Tem uma série de coisas. E hoje o maior desafio da Bia é ser Bia o suficiente para todas as áreas, tudo isso que acontece todos os dias. Então, isso é muito difícil de fazer. E uma jornada, o empreendedorismo é algo solitário. Ele é algo que você já faz e dói em você. Se falta, é para você. Se sobra, é para você também. Mas até sobrar, falta muito. Então, eu acho que esse é o maior desafio. E você não conseguir dividir. Porque você chega um dia em casa e fala assim, tá difícil. No segundo dia tá difícil. No terceiro dia tá difícil. No 10º continua difícil, mas você já parou de falar. E é assim. E como, já que você falou, né, sobre essa dificuldade aí de equilibrar os pratinhos, como você equilibra com a sua vida pessoal? Não equilibra. O pratinho cai. Como você tenta? Não, total, concordo. Eu concordo 100%. Então, a gente tem que ser honesto, porque quando eu fui empreender, eu tive uma amiga que me estendeu a mão e falou assim, ela tinha sido minha chefe durante muitos anos. E aí, eu tava reclamando do lugar que eu tava, e ela falou assim pra mim, quando você vai entender que o problema é você? Você é insubordinada e você não obedece a ordem de ninguém, só faz o que você quer fazer. Vem empreender que eu te ajudo. E fez assim, vem empreender que eu te ajudo. E eu tive fez toda a diferença ter alguém que, do outro lado, me ajudasse nessa travessia, em fazer essa passagem de um mercado corporativo para um contexto de empreendedora. E eu acho que isso me ajuda muito e se cercar de gente que tem uma rotina parecida. Então, eu tenho essa amiga, eu tenho outras pessoas que eu construí nessa trajetória que eu consigo trocar de igual para igual e falar assim, hoje tá puxado. Hoje o 7-1 veio, hoje tava difícil aqui também. E aí você vai tendo uma troca um pouco mais genuína. Senão os pratinhos caem porque depois de um tempo vira normal, tá tão difícil. É por isso que a gente fala, por isso que a gente tem o Protagonistas, que é pra você que tá empreendendo não se sentir tão sozinha. Porque isso é Porque se você começa a reclamar com as pessoas da sua família, elas vão olhar pra você e falar assim, por que você não fecha e procura um emprego? Entrega os currículos. Porque pras pessoas é uma coisa prática. Elas vão ver você infeliz, descabelada, você não vai estar 100% ali na hora do jantar da família, você vai estar mexendo no celular, enfim. Por que você não larga isso? Isso virou um problema pra você. Vai trabalhar pros outros, seu dinheiro vai cair, vai ter hora pra entrar, pra sair, colocar o atestado. E não tem nada errado. Mas é por isso que você precisa estar ouvindo e se conectando com pessoas que têm o mesmo propósito, o mesmo problema e o mesmo sonho que você. Empreender tem que fazer muito sentido pra você. Senão, não vale a pena. Tem que fazer muito sentido. Esse ano, eu não tive Páscoa. Eu fui viajar. Teve um evento que provavelmente é feito por um homem que não se preocupa com a Páscoa. E eu ia falar não pro evento? Não. Mas é um evento do quê? De tecnologia e startup. Vai se catar coquinho na ladeira. Pois é, sábado estava eu no aeroporto, voei, não passei a Páscoa. Aí você dói, né? Tem as reclamações. E tem uma vontade, né? A gente tem uma vontade de fazer tudo. E aí você deixa um pratinho que cai de novo. E é sempre esse que acaba caindo, né? Que é onde você escolhe não estar. Eu sempre falo, eu comparo com a decolagem de um avião, né? O momento que a turbina do avião faz mais força, a hora que ela vai decolar do chão. Mas você não pode ficar com força máxima o voo inteiro. Então, existe um momento em que você... existe a necessidade de você falar assim, quando eu chegar em tal lugar, eu vou tirar um pouco o pé. Depois que eu fizer a rodada de investimento seed, sei lá, a seed não, né? Que é muito não, mas embrionária. Mas a gente faz essas negociações. Então, você fica assim, ó.
Ai, quando tiver 50 clientes, putz, aí vai melhorar, aí vai dar certo, nossa, quando Aí eu vou tirar umas férias. quando eu tiver o meu salário, nossa, quando eu tirar meu salário vai ser tão bom, eu vou conseguir tirar umas férias. Ou, nossa, quando eu tiver 100 clientes, aí quando você vê, você já tá com 300 clientes, você não fez nada do que você queria. Essas pausas, elas são muito necessárias, mas infelizmente hoje elas só acontecem quando você se dá conta que fala assim, eu não aguento mais, eu preciso sair daqui uns dias, não, eu vou explodir, vou matar as pessoas aqui dentro. É assim que funciona. Ou quando as pessoas falam assim, vai tirar umas férias aí? Vai. Não, ou em algum momento você vai olhar e falar assim, eu não negocio mais feriados familiares. Tipo, a partir do faturamento X eu não vou fazer mais isso. Então, assim, você precisa, você mesmo ir colocando os limites. Porque ninguém vai virar pra você, ai, para. Dificilmente. Não. A você que esteja querendo matar as pessoas mesmo. Não, é muito difícil e você tem que colocar os limites pra você. Nos primeiros anos de Mention, que foi nesse momento da turbina, eu tirei férias todos os anos. Todos os anos. E eu tirei férias de, tipo, 20 dias. Agora eu não tiro mais. Mas nos primeiros anos eu tirei. E era inegociável. Eu fiz um combinado. Falei, a Mention vai me ter todos os dias até muito tarde, de madrugada, não tem problema. Mas sábado e as minhas férias são inegociáveis. E aí eu passei 2 anos assim, até que as coisas tomaram uma proporção maior e eu tive que... Vamos lá, o sábado eu ainda gosto de conservar. Mas, às vezes domingos não dá. não. Bem doida. Deixa eu te perguntar uma coisa, Bia. Empreender em tecnologia, você acha que é mais difícil que em outras áreas? Que igual você acabou de citar o exemplo aí do evento na Páscoa, provavelmente agendado por um homem. Eu não gosto... E a passagem, menina, cara, né? Pois é, por Nossa, conta do feriado, né? passagem Foi cara. mal planejado. Muito mal organizado. Tá parcelada a passagem. Mas existe quando você empreende em tecnologia, existe uma outra coisa que você adiciona. Há 2 anos atrás eu fui num evento de um fundador grande aqui de São Paulo. Tinham 150 pessoas na sala dele. Tinham 7 mulheres. E aí você se acostuma a ser... Não é a minoria, é a esmagadora da minoria dentro de um contexto que as pessoas te olham O que você tá fazendo aqui? e torcem o nariz, porque eles são acostumados a concorrer entre eles. E aí chega outra pessoa para concorrer que eles não têm noção da diferença do que faz. É diferente para eles, né? Porque eles vivem com os homens e aí entra mulheres nessa discussão. E isso é 100% das vezes. A gente é sempre minoria, a não ser que a gente esteja num lugar que é só para mulheres. Então, se a discussão é só sobre mulheres, aí tudo bem. Aí fica equiparado, ou a gente até fica em maior número. Senão são só homens. Esse evento que eu tive era, no mínimo, 90-10. 10% são de mulheres. Você tira a staff do evento, né? Você tira quem faz acontecer, eba! Você tira tudo e aí que fica 90-10. E é puxado. É puxado você se vê pouco, assim, você olha... Por que é puxado? Você se sente sufocada aqui? Como é que é? Não Você se sente que sente... você não pode errar, falar, eles estão com lupa olhando pra mim, o que é que pega? Só 3% do dinheiro de Venture Capital do mundo é destinado à mulher. Ah, então essas pessoas estão ficando com o dinheiro que podiam estar investindo em você. Então você sabe que você já larga buscando 3% do dinheiro do mundo. É pouquíssimo. Você já sabe que você começa perdendo nesse contexto. Então, não é um jogo equilibrado. Não é assim, quem chegar primeiro ou quem tiver o melhor negócio. Não é. Meritocracia é o complete você aí. Não existe. Não existe. Então, você já sabe... Eu ainda chego com um negócio de comunicação, que todo mundo fala. Então, você tem números, você tem tração, você tem um bom produto, você tem tudo, mas é pouco familiar pro cara que aprova. Não faz muito sentido pro cara que dorme. Então, você vai ouvindo uns absurdos ao longo do contexto. Então, você ouve, mas você vai captar dinheiro, mas você vai ter filho quando? Mas é só conta. Então, assim, tem várias coisas que a gente vai ouvindo nessa trajetória. Mas a gente se acostuma a ser minoria. E até a gente usa depois do complexo de Cinderela. Ai, me resgata, eu preciso de ajuda mesmo. Que quando os homens falam assim, deixa eu te ajudar. Não, ajuda mesmo, vai. Porque aí você abre umas portas pra você. Mas tem dia que enche o saco, tem dia que é mais desconfortável. E tem dia que você fala, não, segue o baile. Dá 3 dicas aí pro pessoal que quiser ter mais visibilidade. Pra ter mais visibilidade do negócio? E sei lá, e alguma reputação.
Contrata mention. Fora contratar a mention. Essa é uma boa. Mas falar de dica é tempo. Entenda que as coisas levam tempo para acontecer. Então, a formação reputacional leva tempo. Crescer um Instagram leva tempo. Entenda isso de largada, que vai te dar menos ansiedade. Se cerque de pessoas que façam a mesma coisa que você ou tenham jornadas ou rotinas parecidas, que isso vai te ajudar. E acho que, por último, ame absurdamente o que você faz, porque tem que fazer sentido. E tem que fazer sentido pra você, pra mais ninguém. Se fizer sentido pra você, não interessa o que vão dizer, mas ame absurdamente, porque você vai se dedicar muito a isso. Quando você fala que empreender tem que fazer muito sentido pra você, eu entendo que está muito ligado à série de desafios que o empreendedor enfrenta diariamente, né? E não são poucos. Qual foi o desafio mais difícil até aqui na construção da sua empresa? Gente, é muito difícil. É muito difícil. Às vezes, até os seus repertórios são tirados de você, porque você acha que tem algumas coisas que movem pessoas e você descobre que são outras coisas, e aí no meio do caminho você tem outras surpresas, e existe conflito geracional nessa conversa, existem necessidades a serem preenchidas, existem idades diferentes, existem comportamentos diferentes, e existe você. Às vezes eu falo assim, que eu tenho que entender todo mundo, mas ninguém tá preocupado em me entender dentro de uma empresa, porque o meu dia difícil, ninguém sabe qual que é, mas o dia difícil deles, eu os acolho. Então, eu acho que, gente, é o maior desafio. Perfeito, chegamos de fato ao momento final do nosso episódio. Quando você trouxe as dicas, acho que você já entregou praticamente o recado que a gente pede para os protagonistas. Mas tem esse momento oficial em que a gente pede para você deixar um recado na sua câmera, que é aquela ali. Então, se você quiser complementar com alguma outra mensagem. Acreditem no processo, acreditem em vocês. E para quem tá pensando em empreender, empreenda. Tem muita necessidade lá de cá, tem muita coisa para ser feita, existe muita dor a ser atendida. E mesmo você que tá em dúvida da sua tese, procura alguma coisa, porque tem muita coisa para fazer. Vamos empreender, né, mulheres? Vamos aumentar aí essa representatividade de 5, 10% Pelo amor de nessa Deus. sala? É Vamos, isso. né? Vamos... Não, em tecnologia, né? Urge a necessidade. Porque se você for pegar usuário de qualquer tecnologia, acho que, tirando bets, sei lá, deve ser mais ou menos meio a meio o uso de qualquer ferramenta de tecnologia. Sim. Não faz sentido uma coisa que nasceu, tem 10 anos, movimento de startup, isso o quê? 15 anos no máximo? É reproduzir a pior coisa da nossa sociedade, na minha humilde opinião, que é o machismo. Não faz sentido nenhum. Não, e forma um retrato tão desnecessário, mas existe uma ideia de que se você empreende tecnologia, você tem que ser técnico. E eu não sou técnica de tecnologia. Eu sou técnica de PR. Então não precisa ser. O Cláudio tá aí, ele coda pra gente agora, nem precisa fazer mais nada. Mas não precisa ser técnico e é um empreendedorismo que parece que é mais difícil, mas ele não é. Ele tem seus desafios particulares, mas ele tem tanto desafio quanto os outros. Vamos colocar você em contato com a Mari Raton, que veio aqui. Ela tem uma fintech dedicada a mulheres. Também, acho que vai dar um match bom. Vamos fazer um clubinho só das startupeiras aqui, que já foram várias. Gosto. Então é isso. Bia, muito obrigada pela presença. Como que as pessoas te acham nas redes sociais? @BiaDaMention. Isso. Sim. Ela já sabe até, entendeu? Perfil curto, isso aí. fácil de memorizar. Obrigada, viu? Obrigada a vocês. Bom, esse episódio é um oferecimento Hubcon, que tem estrutura completa com equipamentos de ponta em múltiplos cenários dinâmicos. Na Hubcon você conta com serviço de assessoria de imprensa, produção audiovisual, eles que são responsáveis pela produção do nosso podcast e muitos outros serviços. Então entre em contato com a Hubcon, tire o projeto do papel. Fale com a gente. E não deixe de seguir protagonistas.podcast no Instagram, nossa principal rede social. Lá você encontra link para todos os episódios, você encontra cortes dos melhores momentos das nossas entrevistas. E a gente lê todos os directs. Então, se você gostaria de estar aqui ou gostaria de encaminhar uma pergunta, não deixa de interagir com a gente por lá. Também estamos no Spotify, no TikTok e no YouTube, né? Que é a principal. Eu já ia esquecendo. Então tá bom, tá, gente? Já a TikTok já não tô conversando. Você vem semana que vem, Danilo? Com certeza. Então tá bom. Então a gente se vê semana que vem. Beijo.